Aceitei, na verdade, fiquei muito tentado, porque a proposta financeira era boa e eu sou encantado, entusiasta com a China. Não aceitei por razões particulares. Eu tinha adotado uma criança e ela, naquela época que me convidaram, ela já estava com 5 anos, então haveria provavelmente algum desconforto se eu me mudasse com ela para lá, então resolvi abdicar disso, mas sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista de experiência pessoal, é algo que realmente eu gostaria de ter feito. Nesses grupos que eu participei, vejam, esse aqui foi um jantar, exatamente em Jiayin. Era uma excursão onde se contava pesquisadores de 11 países diferentes, russos, japoneses, coreanos. O único brasileiro era eu, o afegão e assim por diante. Bom, vocês veem a mesa, é extremamente farta, isso é uma das características, claro. Claro que por uma questão de educação, a cada momento eles pediam que alguém de nacionalidade diferente agradecesse de uma certa forma. Claro, isso era espontâneo nosso, e esse era um dos problemas, né? Bom, eu nunca tive problema com comida chinesa, eu vou dizer para vocês. Aliás, eu gosto muito, né? O problema que eu não me acostumei, na verdade, eu vou ser franco para vocês, é com a vodka chinesa e com o vinho chinês. Tá? Quem já foi lá já deve ter experimentado, e o grande problema é que a cada discurso e hábito deles, a gente dizia algumas poucas palavras e tinha uma tropa de garçons atrás, eles enchiam constantemente os copos e a cada discurso de uma nacionalidade todos tinham que fazer o gambê e virar. Isso é um problema, eu diria para vocês, porque, bom, é claro, isso é bom. Por um lado, porque eu não sabia muito bem o que estava comendo, vou ser franco para você, e não quero saber, não me diga. Por outro lado, isso poderia ter alguns problemas. A gente começava com um copo nessa posição e terminava nessa aqui. Normalmente a gente, com tantas nacionalidades, a gente saía abraçado, não por amizade, mas se apoiando um no outro. Bom, para terminar, eu fiz uma série de perguntas que eu espero traga alguma reflexão por parte de vocês. Bom, é necessário dizer para vocês que a China é um país, todos sabem, de partido único. Se alguém perguntar para mim, bom, tem uma ditadura, é difícil vocês saírem na rua? Não, absolutamente. Absolutamente, vocês são livres para andar na China, pegarem um trem, pegarem um avião. As únicas restrições que eu senti, ninguém me acompanhava, né? As únicas restrições que eu senti, e aí preciso de um visto especial para ir na Mongólia e para o Tibete. Mas afora isso, digamos, vocês podem viajar pelo continente inteiro, sem maiores problemas. O visto é feito em São Paulo, na verdade, perdão, em Brasília. É um pouco complicado, mas eu vou dar um macete para vocês. Também isso é caro. O macete é entrar por Hong Kong, onde não se precisa visto. Entra-se lá em Hong Kong mesmo, a gente pede um visto para entrar na China continental. Tá? Esse é algo que eu digo para vocês que facilita bastante. Então, não existem restrições de viagem pela China. Eu viajei muito lá, fiz milhares de quilômetros por via terrestre. A terceira pergunta, a China de hoje é um país comunista? Bom, eu tenho minhas sérias dúvidas, né? Com respeito ao nosso professor, né?
No dia a dia, sinceramente, eu não vi. Vocês vão encontrar, digamos, lojas com artigos extremamente sofisticados. Se vocês querem comprar um carro Lamborghini, lá vocês vão ter uma agência da Lamborghini e vão comprar um carro, sim, senhor. Se vocês querem comprar roupas ou perfumes da Coco Chanel, vão encontrar também. Em todas as cidades grandes, vocês têm esses magazines que são fantásticos, né? Eu disse para vocês, esse meu amigo Sumier, por exemplo, quando ele se mudou para Jirim, que ele recebeu aquele 10 milhões de dólares, não para ele, evidentemente, mas para montar todo o trabalho dele, ele também recebeu um apartamento que é o dobro do que eu tenho aqui em Porto Alegre, ricamente mobiliado. Eu só, por uma questão de educação, não perguntei se foi dado para ele ou para ele morar, né? Só. Mas era um apartamento de alto luxo que aqui em Porto Alegre, com os móveis que ele tinha, com uma metragem que era mais de 300 metros, certamente aqui valeria algo em torno de 5 cilindros. Além disso, ele recebeu um Audi A6, porque se produzia na província, né? Bom, eu acho que eu não preciso dizer muito mais coisa a respeito das condições econômicas. Lá realmente para mim, como país comunista, eu vejo que não. As casas, os apartamentos são extremamente ricos. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu não quero me alongar muito para não perder o tempo, mas assim, rapidamente, um amigo que é diretor na Universidade de Jirim, em Changchun. Ele tem um apartamento com a sua esposa, que era enfermeira, em Changchun, que é um apartamento muito bom, e a filha foi estudar em Beijing. Então, os dois resolveram também comprar um apartamento em Beijing. Eles têm 2 apartamentos. Dificuldade de enfrentar no dia a dia com estrangeiro na China, o único problema é a língua. Sinceramente, esse é um problema, digamos, mas se vocês tiverem bom humor, vocês vencem qualquer dificuldade nesse caso. O crescimento da China é sentido hoje em dia, no dia a dia, enormemente. Eu, quando vou de um ano para outro, eu disse para vocês, esse museu foi construído em um ano e poucos meses. Uma linha de metrô de Shenyang que eles estavam construindo fica pronto em pouco mais de um ano. Quantas vezes nós estamos tentando construir aqui em Porto Alegre, e aquela ponte ainda que tinha 30 e tantos quilômetros no meio do mar, quanto tempo foi construída? 4 anos. E a nossa ponte do Guaíba vai custar 100 vezes mais, talvez, e alguns quilômetros só. Então, realmente é sentido. População extremamente cordata, extremamente educada, extremamente, digamos, participativa, tanto nas universidades como fora das universidades. Bom, por tudo que eu contei para vocês, se a população é pobre, eu diria assim, existem pobres, existem, certamente, mas a média daqueles que trabalham na universidade, no dia a dia da universidade, pertence à nossa classe média. Há 10 anos atrás, professores que eu conheço da Universidade de Jirim não tinham carro. Hoje todos têm. Né? Tamanho de desenvolvimento e salários são compensadores. As universidades, eu já mostrei para vocês, extremamente modernas. O que nos falta, então, para conseguir implementar esse intercâmbio com a China? Bom, esse gráfico aí mostra para vocês o crescimento científico da China em termos de artigos publicados em periódicos indexados de âmbito internacional. A nossa curva está aqui, ó, em verde, nos últimos 10 anos. A curva chinesa está aqui.
Tá? Como a China esteve durante muitos anos restrita ao intercâmbio, na verdade se torna até as revistas procuram artigos de chineses, não tem qualidade, tem e tem muita. O parque tecnológico deles nas universidades é extraordinário. O que nos falta para implementar esses acordos? Falta um pouco de, eu não diria vontade política, mas alguns entraves que a gente encontra junto aos nossos órgãos de financiamento. Se vocês entrarem no site do CNPq, vocês vão ver que existe um acordo que foi firmado em 84 de intercâmbio científico e tecnológico com a China, com a Academia Cínica ou Academia Chinesa de Ciências. No entanto, isso no tempo ainda do Sarney, para vocês verem, no entanto, hoje em dia a cooperação é extremamente limitada, não existe acordo formal e esse é um dos grandes problemas. Quer dizer, se vocês entram no site da CAPES, por exemplo, vocês vão ver aqui, acordo de negociação. Eu tenho cobrado do meu amigo Jorge Guimarães, mas existem alguns entraves em relação a isso. Uma delas que a Academia Chinesa, ela, digamos, exigia que as pessoas soubessem mandarim. E isso aí é extremamente difícil, por exemplo, para receber estudantes. Ela abriu mão dessa exigência e, digamos, ainda está muito devagar todo esse processo. Não obstante, digamos, o mandarim, como vocês viram, pode ser em 6 meses alcançado. E todos os estudantes russos, as estudantes russas que vivem lá e gostam, tiveram, digamos, um ensino de mandarim durante 6 meses, algumas 1 ano, e hoje se adaptaram perfeitamente à vida na China. Isto é, o mandarim é importante no dia a dia, na universidade em inglês serve. Bom, gente, eu não quero me estender demais, era isso, agradeço a vocês e depois eu estou aberto a perguntas. Olá a todos, boa tarde novamente. Bom, minha apresentação vai ser mais uma conversa, um bate-papo com vocês, para contar da minha vivência, a minha chegada lá, como é que foi esse processo, a minha escolha de ter ido para lá. Eu comecei com uma foto emblemática, ali está escrito no centro de Xiaozhi, anúncios, tudo ao redor, e não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas tive uma reação de desejar proximidade e não afastamento. Bom, aí eu tenho um pouco assim, essa é uma foto, eu cheguei lá nos primeiros momentos, assim, eu passeava nos supermercados e era uma experiência antropológica chegar nos supermercados. Tinha lá o Carrefour, tem assim algumas referências conhecidas pra gente, mas numa cidade como Xangai, como em algumas cidades também aqui do Brasil, lá um pouco diferente, a infraestrutura está chegando para eles, o metrô está rasgando a cidade. Nos 2 anos que eu morei lá, eu vi 3 novas linhas de metrô surgirem, assim, é muito rápido. Mas esse supermercado é um supermercado de bairro, eu estive nele, tinha vitrines assim com rãs vivas para serem compradas e tudo. Eu olhei essa embalagem, eu não sei do que mas tinha a foto dessas 3 gurias, 3 chinesas na embalagem vestidas de astronauta. E eu achei aquilo uma experiência de outro planeta, assim, eu não pude evitar registrar isso daí. Então, eu trouxe alguns dados assim, de macroeconomia para referenciar um pouco assim, a estrutura, o contexto, enfim. Se olharmos os números do crescimento do país, veremos que na década dos anos 2000, a China atingiu o pico de crescimento no ano de 2007, com 11,4% de crescimento com relação a 2006. Isso para dizer que a cidade tinha um ritmo e não era devagar.
Com isso, podia-se andar pelas ruas de Xangai e sentir o cheiro de óleo diesel das máquinas, tratores, guindastes. Tudo cheirava a terra revirada. A paisagem mudava muito rapidamente, como o professor Arico comentou. Em pouco tempo, lá já se podia notar essa transformação. Tudo era fascínio, tudo fascinava. Essas são algumas fotos que eu tirava. Ali é um parque em Xangai. Bem no comecinho, assim, em setembro, eu brincava, eu tirava umas fotos e falava, nossa, agora estou entendendo tudo. E mandava essas fotos para minha família. Dentro do metrô, no Jiazui, a estação de Shanghai. Ali a placa da rua onde eu morei, Shanxi Beilu, Kaojin Anyuanlu. E tinha um prédio, uma estrutura física que dava de frente para um templo, era uma área que tinha muitos turistas. E era engraçado, eu reparava isso. Um amigo, o Marcelo, e o outro amigo, o Steven, esse da foto, esse aqui, ele é um inglês com seus 42 anos na época, casado com uma brasileira, pai de uma menina nascida no Brasil, com inglês falante fluente do português, morou no Brasil 5 anos e falava fluente o chinês. Ele tinha morado na China nos anos 80 e a experiência de ter visto Xangai antes das luzes, aquela foto no começo ela é sintomática do que aconteceu. O governo chinês oferecia desconto no imposto predial para quem iluminasse. Então você vê uma situação assim muito... E é interessante para os olhos, assim. E ele me contava da Shanghai que ele tinha vivenciado. Então, como ele falava chinês, ele me dava algumas dicas. Uma delas foi a gente comprar uma bicicleta. Para quem não sabia o idioma, eu cheguei lá cru, não tinha estudado nunca chinês. E ele falou, compre uma bicicleta, faça tudo você mesmo. Não vai ficar se prendendo. Então eu tinha um mapa, eu sempre andava com um mapa na mão. E pedalava. Eu fui atropelado uma vez, mas também são consequências. Então eu lembro-me de uma ocasião, aí eu vou contar para vocês um episódio. Isso aqui retrata, assim, visualmente, e eu me sentia provocado, estimulado por isso, então eu registrava mesmo, eu tirava foto. Guindastes, prédios que eram demolidos, prédios que surgiam, o professor Ari comentou daquele museu que apareceu. Eu peguei um voo para Beijing, eu passei o Réveillon de 2007 para 2008 lá, estava frio, o avião pousou vindo de Shanghai, são 2 horas de voo. Quando ele pousou, eu olhava assim, eu gosto de aviação, eu sinto meio que nem criança fascinado, eu olhei, e tinha um hangar, uma estrutura física assim, abaixo dela comportava 5 daqueles jumbos do Boeing 747. Eu olhava aquilo e falava, olha o tamanho, olha a proporção, a escala das coisas, é tudo muito grande, a gente não consegue imaginar, não consegue conceber. Essa foto mostra esses prédios que são do lado leste do rio Huangpu. O rio Huangpu daqui a pouco tem uma foto para vocês, é uma região emblemática no crescimento e desenvolvimento urbano de Xangai e histórica turística, portanto, né? Tem essa margem onde a gente está, eu estou pisando do lado de cá, que é chamada Puxi. Xi é oeste, né? É a margem oeste do rio. E o lado de lá, até 95, era uma área assim, um terreno baldio. De 95 até o ano que eu estava ali, eram 20 anos, aquilo tinha crescido num ritmo, você vê o primeiro mundo na China. Então é algo espantoso. E da perspectiva dos chineses, quando você começa a entrar em contato com eles, eles nem acham que é tão rápido assim. Eles estão vivenciando aquele processo. Então aquilo está tomando uma dinâmica que para eles é naturalizada. Não é da secretaria. Aqui, a professora Eli comentou que ele entrou no táxi lá em Beijing e tentava falar para o motorista levá-lo a um shopping dos computadores. Em Shanghai, essa é a área. Tem esse globo gigantesco. Isso aqui é uma janela. Então, uma pessoa teria mais ou menos esse tamanho. Assim, pequenininho. Isso aqui é um prédio de, sei lá quantos andares. E tem essa bola de vidro, e essa bola de vidro fica aparecendo um letreiro, muda de cores. Ali é ela de outra cor, e com desenhos, e aquilo girando e passando. Painéis, bandejas na rua, você come na rua. O rapaz pegando um ônibus, um elevado na Yaranlu. Tem um sistema de complexo viário de viadutos imensos. A rua da faculdade onde eu estudei.
Então, tudo isso para ilustrar que visualmente é tudo muito excitante. Você fica surpreso mesmo. Bom, eu amigo daquele inglês, ele como tinha estudado nos anos 80, ele conheceu a China naquele período e na época ele teve um colega de faculdade que veio a se tornar um artista, hoje é conceituado, Ding Yi é conceituado na China. Então eu fui me inteirando da vivência lá, um pouco nesse fascínio primeiro e depois alguns contatos e aquilo foi me dando um ensejo a querer aprender mais da língua. Isso foi me empurrando para frente. Aqui era a rua Fuzhou, onde tinha a Foreign Language Bookshop, eu adorava frequentar, eu não sabia o idioma, eu ia atrás de livros em inglês sobre história da China, sobre cultura, então eu procurava sempre estar em contato com o aprendizado, já trabalhando, na época que eu tinha meu compromisso profissional. Cuidado para não bater a cabeça. Toda vez que eu me deparava com algum símbolo, eu tinha esse desejo de registrar, de querer conhecer, eu andava sempre com o dicionário na mão. Tudo para mim era aprendizado. Isso foi uma ocasião que eu fui para um hospital, porque eu fiquei mal, estava frio, tossia. Fui me tratar e aí eu me deparei com essa situação. Eu vou ilustrar ainda esse contato com uma passagem de algo que me aconteceu. Eu lembro de uma ocasião em 21 de dezembro de 2006, quando já trabalhando, tive que tomar um trem da Shanghai Huozhuozhang, da Railway Station, né, para Wuxi. Eu tinha o compromisso de fazer uma inspeção de fábrica, trabalhar com o comércio exterior, e 1h30 de trem. Trem simples, bancos desconfortáveis, de madeira, aquele tipo de praça da cidade do interior. Isso quando eu não tenho que viajar em pé, que foi o meu caso. A lotação era máxima. Cheguei lá e estava a guria, a Jessica Yang, me esperando com o motorista. Entramos, não nos conhecíamos pessoalmente, depois tínhamos trocado apenas alguns poucos e-mails. Entrei no carro com ela e com o motorista e dirigimos mais 1 hora até a fábrica. Fui fazer o que no outsourcing chama-se reconhecimento da linha de produção e tal. Chegamos às 18 horas, não comemos primeiro porque era tarde e eu precisava voltar para chegar aí naquela noite. É praxe, se eu chegasse nessa hora para fazer 6 horas da tarde, eles trabalhando, é normal, eles não se queixam, não é nada exótico. Seria o mais comum a gente chegar, sentar à mesa, comer primeiro e depois tratar de negócios. É o bom costume, é a boa educação deles. Eu insisti que fôssemos à fábrica, a gente foi primeiro, na volta a gente comeu. E eles me deixaram de volta no trem, às 10h45, fui pegar meu trem de volta. No vagão notei que alguns passageiros olhavam com curiosidade, um estrangeiro vestido de terno e gravata, que era... Aquela hora, naquele trem, naquela linha, não era comum, eu era o único. Viam que eu consultava um dicionáriozinho de papel que sempre me acompanha, meu inseparável dicionário de mandarim. Durante o tempo que eu aprendi, ele foi meu parceiro. Iniciamos uma conversa ali do jeito que foi possível, sacaram um caderninho e uma caneta. Logo eram muitos. Manifestava essa genuína curiosidade. O professor ali comentou, e era algo que é muito bacana. Aproximaram-se e ficaram ao redor. Eu escrevi algumas palavras esparsas que eu já conhecia, fruto dessa curiosidade de querer notar. Eu despertei o interesse deles. São um povo curioso, e quando assume o interesse genuíno, a atitude é de entrega. O que vi foi uma reciprocidade, quando ainda mal nos comunicávamos. Senti-me acolhido. E isso significou um reforço positivo a continuar no caminho da aprendizagem dessa língua desafiadora. A minha atitude foi de entrega. Nessas situações aprendemos o que às vezes escutamos, que uma parte muito pequena da comunicação é feita da linguagem oral. Sabemos que os nossos gestos falam por nós, não sabemos o quanto. Trabalhei por 1 ano na China. Quando parecia a hora de voltar, insisti em ficar. Queria ficar na China, onde estudei o mandarim por mais 1 ano. Na Universidade de Autônoma de Xangai. Virava noites estudando. Tudo era motivo de aprendizado. Isso aqui é o hospital, o atendimento. E eu registrando fotos e achando tudo aquilo muito interessante. Como estrangeiro, o professor ali citou algumas vivências pessoais. É muito fácil a gente se aproximar de outros estrangeiros na China, um país tão diferente. E são muitos em cidades como Beijing e Shanghai. E é uma cidade em que muita coisa acontece ao mesmo tempo. Se descuidar, o estrangeiro passa as 24 horas do seu dia sem efetivamente entrar em contato com os chineses.
vivem numa espécie de bolha. Pode parecer exagerado dizer isso, mas havia estrangeiros morando lá havia 12 anos, fazia 12 anos, e que sequer falavam coisas para além do basic survival Chinese, que a gente fala lá, que é Yizhou, Shifu, Ni Hao, wo zhi zai zhe ge difang, tipo, sempre em frente, a vira esquerda, eu moro naquele, o meu endereço é tal, é o basic survival Chinese. Para aprender o chinês é necessário se expor, é necessário sair e encarar o desconhecido. Conhecer gente, enfim, temos que ver o que está para lá dos nossos muros, enfim, deparar-nos com o outro e com ele entrar em relação, experimentar uma comunicação vazia, mas plena ao mesmo tempo, correr riscos, arcar com os resultados das escolhas feitas, ir adiante, aceitar o desafio acima de tudo. Aqui tem umas fotos que são emblemáticas por isso. Essa parte é o que eles chamam de Lao Shanghai. Está escrito aqui embaixo, né? É a antiga Shanghai em chinês. Aqui o Waitan é o nome da área e Puxi esse bunker, né? Essa margem direita, margem oeste do rio. Aí de frente para essa área que vocês acabaram de ver está a China do século XXI. Então, um divisor de águas, literalmente, a China do século XIX, essa área que vocês viram, se vocês me permitem voltar só um instante, essa área aqui, ela, nesse local, eu gostava de visitar galerias de arte, tinha uma publicação na revista e eu descobri nisso uma maneira de me inteirar um pouco mais da história da cidade, do local. E eu via fotos de época, navios de guerra franceses e ingleses ancorados aqui. E como eles submeteram os chineses de maneira totalmente questionável. Essa área aqui é hoje chamada de British Concession. Era uma área que, pela força, os britânicos obtiveram a concessão. As construções são em estilo britânico e datam do século XIX. E estar de frente para isso aqui representa muito. Representa muito. Essa área toda é gigantesca. Chama Pudong Xinqu, né, que é o novo distrito de Pudong, da cidade de Shanghai. Isso tudo aqui é de 94 para cá. Então mostra uma determinação, uma deliberação que convive com a tradição. Os idosos aqui de manhã, eles tomam conta, eles passeiam, eles fazem ginástica, Tai Chi Chuan. Não tem grande protocolo, eles saem de pijama nas ruas e praticando a Tai Chi Chuan deles. Assim, é fantástico. Eu viajei também, então eu trago agora algumas fotos de viagens. Eu pude a trabalho e a passeio, eu fiz bastante, fui para muitos lugares. Privilegiei conhecer a China, tive colegas que viajaram para o Sudeste Asiático, eu fiquei só na China, conheci 12 cidades. Xi'an, conheci Chongqing, conheci Hangzhou, conheci algumas outras ao sul, ao norte. Harbin eu não tive a chance, muito frio, tem um hotel de gelo que é muito famoso lá, uma atração turística. Esse Xihu, o Lago Oeste, foi algo em que Marco Polo, quando esteve lá no século XIV, no século XIII, quando ele esteve na China, ele se maravilhou com a Hangzhou, que era muito mais desenvolvido do que Veneza dele, o veneziano que era. Quando ele chegou de volta à Itália com os relatos, chamava ele de Umilione, porque diziam que era impossível, mentiroso, né, um milhão de mentiras. Era impossível encontrar aquela beleza, aquela exuberância, aquela opulência. Tem relatos numa biografia, eu tive acesso à biografia, ainda quando eu morava na China, do Marco Polo, do Bergring, um autor, biógrafo de algumas outras figuras, enfim, e dizendo que aí nesse espaço ele via um mercado que impressionava pela quantidade de produtos, pela variedade de produtos. O rio, um canal que dava acesso ao mar 40 quilômetros de rio abaixo, era de onde eles traziam peixes para uma feira, e a quantidade de peixes, relatos do Marco Polo, a quantidade de peixes ali, ele registrou ser impossível imaginar ser vendido. Da perspectiva de um italiano de Veneza, da época, da Itália, um mercado como aquele era impensável, e aquilo se desaparecia da frente dele em poucas horas. Então era uma dinâmica já muito viva há muito tempo. Essa é a Badali, né? Changchang, é a grande muralha. Tem 3 pontos. Você de Beijing, você faz o pacote turístico. Aqui eu peguei a van com o pessoal do hostel, onde eu fiquei. 2 horas de estrada, a gente chegou num ponto.
Aí a gurizada lá, o pessoal que levou a gente falou, olha, vocês sobem na muralha, vocês andam 2 horas até, só uma direção, só andam, a gente vai estar lá na outra ponta esperar vocês. E a gente 2 horas fez o trekking. Quando chegou do lado de lá, tinha um teleférico, tinha um restaurante, a gente sentou, descansou, comeu, deu risada, se conhece as pessoas. Aí entra na van e volta para Beijing. Eu tinha uma ideia, né, de será que é perto, será que é longe, então essas coisas assim são divertidas. Aqui é a cidade proibida, no chinês, Jingchang. É outra viagem assim magnífica, entrar aí e voltar no tempo, é impressionante. Aqui, Zhongshanling, Nanjing, Nan, essa palavra Nan representa sul, e Jing é capital. Essa costumava ser a capital antes de Beijing, foi a capital dos nacionalistas, antes que os comunistas tomassem o poder. Esse é o mausoléu do Sun Yat-sen, ainda do movimento republicano, no começo do século XX. É uma montanha linda, tem uma vista impressionante, vale a visita. E esse é o Xuanwu Gongyuan. É um lago também, como tem Hangzhou, tem esse grande lago, essa muralha gigantesca. Então mistura muitos elementos arquitetônicos tradicionais com aquilo que o professor Ari mostrou, de prédios modernos, é uma dinâmica única. Em Nanjing, a gente está falando do Konzi Shuiyuan, do Instituto Confúcio. Fuzi Yao é um parque que diz ter a maior estátua de Confúcio. É uma área também vibrante, uma vida assim noturna, de restaurantes, passeio, muita coisa para fazer, é muito legal. Aqui eu peguei o trem de volta de Nanjing para Shanghai, para mostrar um pouco da infraestrutura, né? E desde que eu voltei da China em 2008, já são 5 anos. De 5 anos para cá, das notícias que a gente vê, acompanha, a infraestrutura já não é mais a mesma, já é outra nova, assim, é tudo muito rápido. A universidade onde eu estudei, eu passei 1 ano ali, Shanghai de Jiaotong-Taixue. Tinha chovido, tinha nevado nesse período, era, enfim, começo do ano. Aqui o campus, eu achava isso demais, gosto muito de lá. Aqui um pouco da minha rotina. Bom, as bicicletas, quando eu andava de bicicleta, tinha a minha quando nevava, ficava desse jeito. O computador sempre ligado no dicionário de papel, livro, no chá, sempre vai acompanhando. A cerimônia de abertura aqui dos trabalhos do ano, né? Segurança, o Joãozinho, a imagem está escura, mas ele está acenando. Eles, numa atitude sempre bastante amigável. A vista do Tao Li Yuan, que é o edifício para a morada dos estudantes, é o Sushe, né, o dormitório em chinês. Tinha vista daquela área lá distante, né? Conseguia ver aqueles 2 prédios. A distância física é assombrosa e parece que é logo ali, então é impressionante. O meu colega Jun, eu dividia quarto com um coreano. O mapa da China, eu tenho esse apreço por mapas, eu gosto de me acompanhar. A cidade, de chegar sempre ali, assim, para saber como deslocar. Essa foi a colega do curso para estudantes estrangeiros. Ao final dos trabalhos, eles elegem, né? Eu fui fazer a prova de Spoken Chinese. A professora fez o convite se eu aceitasse para participar da cerimônia como o aluno representante do sexo masculino. Tinha ela, japonesa, e nós dois preparamos um discurso para na cerimônia conversar e dizer e tal. Foi muito gratificante. Contei com a ajuda do professor Sun Yan. Isso aqui é a cerimônia de graduação, né, para os estudantes estrangeiros, e foi algo assim que me deixou muito feliz. Foi um reforço positivo de uma etapa que significou bastante para mim. E aqui são os meus colegas, Shanghai Jiaotong-Taixue, da Tongshemen. Uma turma muito querida, basicamente composta de japoneses, coreanos, aquele meu amigo belga, tailandês, enfim, uma turma bacana. E aí eu finalizo com um convite a que todos que se sintam interessados, que experimentem conhecer a China, ir para o Oriente. É algo para a gente ainda exótico, mas que deve ser experimentado. Obrigado.
ele se ausentou e me deixou na condição de presidir a mesa. Então, eu confesso a vocês que eu não conheço o professor Sérgio, mas assim que eu não vou poder fazer a mesma apresentação que ele fez a cada um de nós. Eu gostaria que o professor Sérgio se apresentasse ele mesmo. Sei que não é muito cortês, mas é o que me resta a fazer. Boa tarde a todos. Cabe inicialmente um pedido de desculpa, mas que é absolutamente involuntário e não decorrente da minha vontade, que deve-se em relação ao atraso. A nossa mobilidade urbana no Vale dos Sinos é bastante complicada. Quero saudar meus companheiros aqui de mesa, professor Ari, professor Tenjin Zhu e o Vitor Alessandri. E também quero agradecer o convite que foi dirigido pelo diretor do ILEB, o professor José Vicente. Bom, eu sou professor do Departamento de Sociologia e trabalho nos programas de pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural. Eu tenho quase 20 anos de universidade e nos últimos 4 ou 5 anos eu tenho colaborado com colegas da China, particularmente da China Agricultural University, do Centro de Estudos para o Desenvolvimento e Humanidades dentro dessa universidade, especialmente com o professor Ye Jianzhong, e isso me permitiu algumas entradas, e nesse momento a gente está, digamos, dando início a dois passos, eu diria, consistentes na tentativa de montar uma cooperação com a China. Está aqui presente o Fabiano Eicher, que é um aluno de doutorado lá do desenvolvimento rural. Ele está indo para a China agora no segundo semestre. E o tema de tese vai ser um estudo comparativo entre sistemas agroalimentares brasileiro e chinês. Afinal de contas, esses dois países se tornaram principais parceiros comerciais na área agrícola, e a ideia é um pouco entender melhor esses processos. E de minha parte, nós acabamos de lançar há 2 semanas uma iniciativa, chama-se BICAS, B-I-C-A-S, que é uma iniciativa que nós criamos em abril, maio, entre os países que formam os BRICS, menos a Rússia, porque ainda temos aí algumas restrições em relação aos cientistas sociais daquele país, mas basicamente é uma iniciativa que chama-se BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies, entre Brasil, China, África do Sul e Índia, justamente para ver, numa primeira fase, o papel dessas economias emergentes nas suas regiões, e depois, talvez num segundo momento, as suas interfaces. Na verdade, esses dois movimentos podem dialeticamente se combinar nesses trabalhos e pesquisas que a gente tem para fazer. Essa iniciativa conta inicialmente com um pequeno grant da Fundação Ford, que vai possibilitar a edição de uma série de papers, né, de estudos sobre os diferentes países e as suas regiões. Então, a relação da China com os países da Ásia, no caso do Brasil, e tudo isso dentro de um guarda-chuva em que a gente quer potencializar formação de recursos humanos e intercâmbios acadêmicos através de missões e cooperações, para a qual eu vou me referir ao final da minha fala, que isso coloca alguns desafios e traz algumas exigências para a nossa universidade. Bom, muito brevemente é isso. Eu preparei uma apresentação, vou tentar fazer no máximo em 15, 20 minutos, não vou passar por todas as slides. Eu contei com a colaboração do Fabiano em algumas delas, eu agradeço. Uma das coisas que a gente começa a se justamente surpreender quando lida com temas da China é a quantidade, é a nossa pequenez, a nossa ignorância em termos do que a gente sabe. Existe uma literatura gigante, né, produzida já sobre a China, que nós estamos, eu estou apenas, nem no jardim de infância, apenas iniciando esse trabalho, e eu não tenho nenhum temor em dizer que aquilo que eu vou apresentar aqui são apenas grandes sobrevoos e uma tentativa de que algum dia eu possa dar uma aula efetivamente problematizadora do desenvolvimento rural agrário chinês. Mas vamos lá.
Então, eu vou ver se eu consigo passar aqui, deve ser aqui, não, para... em cima? Ok. Então, assim como eu estou